é Deus e quem é você? Nossos ouvintes e participantes estão aqui mandando mensagens, mas eu quero citar para você qual é a sua forma de lidar com os aplausos. Essa questão parece ser tão agradável, tão boa, é ou não é? Que as pessoas contemplam e gostam da nossa forma de ser, é ou não é verdade? O ser humano, quando se sente assim aceito, se sente normalmente protegido, confiante de si próprio. Mas Jesus mostrou-se outra coisa. Bem, nós falamos ontem sobre isso. Vamos ler sobre isso aqui em João, capítulo 6. Diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Lembra que Jesus havia multiplicado os 5 pães e 2 peixes? Pois então, agora as pessoas estavam muito contentes e queriam agora arrebatá-lo para fazer ele de rei. E o que Jesus fez? Se retirou a sós para o monte. E nesse a sós ao monte, que é esse relacionamento que ele tinha e ele tem com Deus Pai, é que faz ele estar com outro nível, um outro nível. Normalmente as pessoas que buscam a glória desse mundo, a aceitação das pessoas, têm um nível muito baixo. Sim, sabe, fica mendigando por aceitação alheia, fica sempre se sentindo inseguro porque se não agrada, fica triste, fica tentando mudar a sua forma de ser para ser agradável. Enfim, faz um mal tremendo para si próprio. Mas a própria pessoa normalmente não percebe isso. Bem, mas o nível do Senhor Jesus, que conhecia o Pai, sabia que essas coisas, essa glória, não quer dizer nada. O que realmente importa era quem ele era e quem é Deus, quem é o Pai para ele, como ele é para o Pai. Então, ele foi para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estágios, viram a Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, temeram. Veja, quando a gente vive nesse mundo de forma normal, natural, nós vamos sentir o que todo ser humano sente. Não tem um homem sequer que anda sobre as águas. Não é verdade? Pois é. Jesus andou, mas eles nunca tinham visto isso na vida deles. E eles até pensaram que Jesus era um fantasma. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Veja o nível do Senhor Jesus. Bem, como ele se retirava e buscava a glória que vinha do Pai e não dos homens, então ele era equilibrado, ele estava acima dos problemas. Quando a gente é de acordo com esse mundo, de acordo com o que os outros pensam a nosso respeito, a gente é desequilibrado, emotivo, infantil, tudo leva a um susto, não é verdade? Então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Veja, o que Jesus faz é algo de outro nível. Mas por quê? Porque ele vivia em outro nível. E é isso que eu gostaria que você raciocinasse. Agora,
nesse momento, que sempre colocamos aqui um fundo musical justamente para que você raciocine. Deixe de ser levado pela emoção, que convence você que tudo você é bonzinho, que você quer, que você é certinho, e haja de uma forma onde você veja os fatos da sua vida. Compare o que você tem sido com quem Deus tem sido, como que Ele age. E Ele esteve nesse corpo humano, deu lições para todos nós, para que a gente siga da mesma forma. Raciocine agora enquanto vamos a uma trilha musical. Eu estava pensando sobre isso, porque muitas pessoas, elas se desvalorizam, até mesmo no seu relacionamento com os demais, porque elas estão sempre mendigando a aceitação alheia. Eu gostaria que você, ouvinte, tratasse bem a você. Como? Priorizando a Deus. Essa é a forma de você estar bem, segura. De que forma segura? Segura porque você não vai estar na dependência das pessoas te dizerem o que você tem que fazer. Quando você olha para Jesus, você olha para o autor, o criador de toda a criação. Se você olha para Ele, e dá ouvidos a Ele, você se realiza. Sabe que um dos mandamentos, o primeiro mandamento, diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Não é assim? E depois o segundo mandamento diz: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Não é assim? Pois é. Aonde está amar a si mesmo? Por que não tem esse mandamento para amar a si mesmo? Porque quando você ama a Deus, em primeiro lugar, você ama a si mesmo. Não há outra forma de você cuidar bem de você amando ou colocando outras pessoas como prioridade. Dessa forma você vai se insegura. Dessa forma você vai se desvalorizar. Dessa forma você vai andar perdida, porque cada um tem a sua própria opinião. Mas se você coloca os teus olhos em Jesus e observa, por exemplo, nós citamos aqui como Jesus se conduziu quando as pessoas queriam fazer ele de rei. Ele se apartou e foi para o monte a sós, não levou com ele os discípulos. Por quê? Ele queria estar com o Pai. E essa é a parte principal da sua vida. Quando você faz de Deus o seu primeiro, a pessoa mais importante, aonde você diz tudo para Ele,
você faz bem a si próprio. Por exemplo, se eu tenho alguma queixa, se eu tenho alguma dúvida, se eu tenho alguma pergunta de mim mesmo ou do que eu tenho que fazer, eu falo com ele. Eu cito tudo para ele. Se eu tenho alguma questão mal resolvida comigo mesmo, eu falo com ele. Se eu tenho alguma dificuldade com terceiros, falo com ele. E isso, ele vai me trazendo a direção, a resposta e vai me trazendo luz. Eu já não fico perdida. Eu não fico na expectativa dos demais, porque ele me mostra o caminho. Inclusive, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer a vida, se você quer a verdade e você quer a direção, vá, siga Jesus.